Estamos começando um novo episódio do podcast Notícia Pai d'Égua, realizado pela Incubadora de Cidadania, junto ao projeto Alternativas, e hoje estamos com Nico Bates e com a nossa amiga Paty, que vai fazer a primeira pergunta. Olá, eu sou a DJ Paty. Hoje nós estamos tendo a honra, né? E o DJ Evra de estar de frente com ele, com o Nico Bacon, né? Que é jornalista, também. Lembrando, está aqui conosco hoje batendo esse tete-a-tete, né, gente? E eu creio que vai ser uma longa conversa, né? Que temos muitas perguntas e muitas coisas para perguntar, né? Nico Bacon, o que levou você a querer seguir a carreira de jornalista? Oi, Paty. Oi, Débora. Para mim é uma satisfação grande estar aqui com vocês hoje. O jornalismo surgiu na minha vida um pouco por acaso, né? Como eu costumo dizer, eu tinha uma vontade muito grande de ser músico e ser artista, mas essa não era, a princípio, uma opção viável economicamente, vamos dizer assim. Então, eu estava na faculdade e na faculdade era um ambiente de socializar com os amigos, na faculdade não, do que a gente chamava antes de convênio, quando a gente, antes de entrar na universidade, fazer vestibular, e no convênio eu tinha uma turma, e uma parte da galera queria fazer jornalismo. Então, eu, assim como eu fui influenciado para fazer a música, mas não podia, eu fui com a minha turma para o jornalismo, tanto que passou eu e um colega, mais uns 2 colegas dessa turma na faculdade, no vestibular, e nós vamos fazer jornalismo juntos. Então, assim, foi uma escolha meio aleatória, para te falar a verdade. Mas tinham coisas no jornalismo, aquilo que a gente chamava de ciências humanas, que me atraía muito mais do que a matemática, ou a biologia, ou qualquer outra coisa. Então, eu acabei me apaixonando pelo jornalismo mesmo. Aquilo acabou incorporando uma coisa na minha trajetória que até hoje eu considero um ofício, uma paixão também. Ah, tá. Então, no caso, não foi um sonho de infância, não foi um sonho a qual você almejava, já foi uma influência devido a tipo de turma. Eu acho que se contar o sonho de criança era ser músico, né? Que surgiu naquele contexto, descobrir a música, descobrir o rock e tal. E o jornalismo foi uma atitude pragmática, vamos dizer assim. Ninguém me disse também que eu também não ia ganhar dinheiro fazendo jornalismo, mas a princípio era uma melhor opção do que a música, né? Mas naquela época, vale dizer, hoje o jornalismo está em baixa mesmo, por causa da internet e tal, mas isso em 1994, quando eu fiz o vestibular, o jornalismo era a terceira opção mais concorrida na UFPA, por exemplo. Eu só perdia para medicina e direito. Naquela época, o jornalismo tinha um glamour, tinha um status, assim, tá? Eu creio porque na época, né, não é como hoje, né? Antes, para saber uma notícia, então antes era tudo dificultoso, né, para chegar. Inclusive, muitas pessoas não tinham televisão na época, né? Como hoje já tem um celular, então as coisas já modernizaram mais. Então, por conta disso que eu creio que era difícil, né, para concorrer a essa vaga, né? Apesar da minha barba branca denunciar que eu sou um pouco de outra geração, vamos dizer assim, mas assim, a televisão já era uma mídia popular. Eu acho que de lá para cá ela até perdeu um pouco, porque realmente hoje o pessoal assiste até, eu estava comentando há pouco, que assiste menos televisão, né, do que na época. Mas a TV era popular, mas também era popular o jornalismo impresso, sabe? Aquela coisa do repórter investigativo, que vai descobrir as coisas e tal, e vai investigar e tudo. Eu achava isso massa. Quando eu fui estagiar e fui ser repórter mesmo, eu achei mó barato. E eu gostava. Eu era um bom repórter, eu acho. Então, vou estar passando a pergunta, né, para a nossa DJ Evra também, que tem algo interessante também para Você falou do seu amor pela música, né, desde cedo. Qual foi a referência que você teve para ter essa conclusão? Eu quero ser música. Então, eu comecei a ouvir música ainda na adolescência, assim, com essa dedicação de ouvir muito e tal.
da coleção de discos da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos. Então, naquela época, era muito MPB. Então, eu via os medalhões da MPB, eu via Chico Buarque, ouvia Caetano Veloso, ouvia os cantores românticos que a minha mãe gostava, sabe? Na época, Eloy Iglesias, o Valdir Soriano, com aquele chapelão e tal na cabeça, sabe? Aldemar Dutra. Eu ouvia essas coisas todas. E também ouvia samba, ouvia tudo isso. Eu acho que eu tive uma influência muito eclética na música, né? Apesar de que hoje a gente percebe uma coisa meio centrada nessa coisa de MPB, era muito assim, classe média, MPB e tal. A gente não ouvia brega, por exemplo, tinha certo preconceito com brega. Mas foi o rock and roll mesmo que deu um negócio. Assim, se não tinha um parafuso solto na minha cabeça, eu acho que daquela pulou fora quando eu vi Legião Urbana, Garotos Podres, Capital Inicial, Plebiscite, esse lance do rock brasileiro daquela época, né? Era os anos 80, anos 90. E a partir daí eu fui ouvir os clássicos do rock internacional, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd, tudo isso. Então, assim, acho que foi mais a diversidade na música mesmo. Eu tinha ídolos, assim, mas eu facilmente desconstruí essa coisa de ídolos. Então, no início era Legião Urbana, Jimi Hendrix e Led Zeppelin, os caras que eu mais ouvia. E aí despertou esse lado artístico da música. Eu acho que sim, acho que foi isso. Eu comecei a usar a música com essa referência, mas também teve a sociabilidade. Uma coisa curiosa é que eu entrei para uma banda quando eu estava no colégio. Naquele mesmo colégio, quando eu estava estudando para o vestibular e tal, eu conheci uma turma que tocava e tal, e aí eu andava com ele, não tocava nada, mas eu estava sempre junto. Aí um dia o baixista, que era namorado da guitarrista, brigaram, a guitarrista saiu, os caras olharam para minha cara, e agora, quem é que vai tocar guitarra? Falaram assim, tu tem cara de guitarrista. E aí eu falei para minha mãe, quero tocar guitarra, dá uma guitarra de presente aí. Aí ela comprou a guitarra mais barata que tinha, que era que ela podia comprar, uma tonante, que era uma guitarra que tinha uma madeira muito pesada, assim, que ficava super encurvado para poder tocar. E aí aprendi uns 4 acordes e fui tocar com essa banda. Interessante o apoio que ela deu para você, né? Quando você pediu a guitarra, ela imediatamente comprou a guitarra. Mas em que momento você percebeu assim, não é só uma fase, eu quero realmente isso para minha vida, levar a música à frente? Olha, é uma coisa complicada, porque agora que você falou, realmente minha mãe me apoiou comprando essa guitarra e tudo, mas foi ela que disse também que se eu fosse músico, eu ia passar fome. Então, assim, não que ela tivesse errado, porque realmente é uma profissão difícil. Até hoje, talvez hoje até mais do que naquela época. Mas, desculpa, até me perdi. Esse apoio que ela me deu e você perguntou assim, quando que eu decidi fazer isso mesmo? Na verdade, acho que eu nunca decidi. Assim, eu acho que eu sempre... porque assim, eu descobri depois que eu tinha TDAH, que eu tinha uma coisa meio de neurodivergente. Então, assim, eu queria fazer tudo, sabe? Eu queria ser jornalista, eu queria ser guitarrista. E para mim, eu não via problema em fazer essas coisas ou outras coisas que eu quisesse fazer ao mesmo tempo. Eu me lembro que meu tio uma vez falou assim, você tem que focar em alguma coisa, que você tal, não sei o quê. Mas tio, música também é comunicação, entendeu? É uma maneira de se expressar e tal. E apesar disso ser uma coisa meio contraditória na época, hoje eu penso que aquilo que a gente faz hoje vem dessa ideia, que é uma ideia, eu vou dizer, inovadora, digamos assim, é uma perspectiva diferente, entendeu? A gente pensar em como a gente se comunica de várias formas, seja através da música, seja através desse podcast, seja através do jornalismo, seja através da poesia, da arte. A gente quer, no fundo, se expressar de alguma forma. Você falou em comunicação, né? A gente se comunica através da roupa, às vezes da maneira que se porta. E você entrou no meio da comunicação, né? Sim. Repórter, depois, assim, por que você decidiu ir para o meio da reportagem? Olha,
O jornalismo foi a minha segunda opção, vamos dizer assim, né? Eu queria fazer música, mas ao mesmo tempo música não era uma profissão rentável. Então, o jornalismo era uma opção que pelo menos eu ia estar perto dos meus amigos ali da minha turma, que também queria fazer jornalismo e tal. Mas quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar sobre comunicação, eu me apaixonei por isso, me apaixonei pela ideia de como eu também era uma pessoa muito tímida. Então, assim, me ajudou muito a desenvolver minha habilidade comunicativa, a me soltar e tal. E não de uma hora para outra, demorou bastante. Mas, assim, uma coisa que me ajudou muito o jornalismo foi conhecer vários assuntos, conhecer várias realidades. Então, assim, eu fiz desde reportagem policial, cadáver na rua, desastre de prédio que caiu, economia, cidade, arte, cultura. Então, isso me deu uma oportunidade de ter contato com várias pessoas, vários temas e vários assuntos. Então, para aquela cabeça de TDAH, que era um pensamento, sabe, muita coisa, então aquilo ali acabou casando com isso. Então, acho que foi isso que me fez eu me apaixonar pela comunicação também. É um tipo de comunicação, mas é uma comunicação diferente da música, né? Porque a música tu ouve, mas aí você passa a ter vivência, de ver episódios como, por exemplo, o prédio caindo, pessoas mortas. Que impacto isso causou na tua vida? A comunicação ou a música? É o impacto da mudança da música para reportagem, do ouvir para o ver. Então, eu acho que aquelas duas coisas conviviam, sabe? Tem uma coisa curiosa. As pessoas, naquele momento que disseram que eu podia ser guitarrista daquela banda, eu era o Elielton. E, Elielton é um nome que não é um bom nome artístico, entendeu? Então, o pessoal me deu um apelido na escola, que era o Nicolau, e aí eu incorporei o Nicolau, que era muito mais sonoro e tal, ou seja, tem cara de Nicolau e tal. E aí aconteceu uma coisa bem esquisita, assim, durante um período. Eu era o Elielton no jornalismo, na comunicação, e eu era o Nicolau na música, no rock. Durante muito tempo, esses dois personagens não se encontravam. Tinham pessoas que me conheciam como Nicolau e tinham pessoas que me conheciam como Elielton. Às vezes o cara falava, o Elielton. Que Elielton? Aí daí esse aqui, esse é o Nicolau, entendeu? Então, assim, demorou um tempo para esses dois se encontrarem, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer é que não vou pensar que eu sou maluco, viu, gente? Que eu tenho dupla personalidade, ou que esse tipo de coisa. Mas, assim, realmente demorou um tempo para isso. Hoje é mais fácil lidar com isso. Sim. Não vamos pensar isso, até porque nós temos esse trajeto. Eu tenho três nomes, né? 3 personalidades. Meio artístico, estético e que... Me fala, que eu não conheço esse outro personagem. Eu tenho a Évora, que é artista, a Gisele, que é da estética, e a Osélia, que é de batismo, Marajoara. Teu nome é Osélia. Exatamente. E a Cibele? Gisele da estética. Gisele da estética. E a Évora é artista. Caramba, eu achando. Então eu super te entendo. Falando sobre a questão da reportagem, vou deixar com parte para os outros. E é isso, né? Voltando, né, do músico do repórter, né, para reportagem. Todos nós sabemos que no decorrer do tempo, teve muitas matérias que foram escritas, né, que você viveu, conviveu, presenciou. Mas qual delas, assim, que marcou até hoje a sua vida? Que eu creio que teve uma, né? Que impactou, que você teve que narrar, teve que escrever, teve que transmitir, que até hoje você guarda. Tem alguma? Olha, teve algumas, né? Teve algumas. Eu falei de prédio que caiu, porque, assim, eu cobri 2 quedas de prédio em Belém. Uma foi o Raimundo Farias, um prédio que tinha lá perto da Doca, que caiu, eu acho, no final dos anos 80, anos 90. Eu não era repórter quando aconteceu, mas eu fiz uma reportagem sobre o aniversário da queda do Raimundo Farias.
Então, assim, eu fui fui entrevistar as viúvas dos trabalhadores operários da construção civil que morreram naquele acidente. E, assim, foi muito triste poder ver que aquelas pessoas estavam passando necessidade, que não haviam sido julgadas as pessoas responsáveis por aquilo, e que aquilo tinha sido muito impactante na vida delas, e aquilo me causou muita situação, uma coisa muito... causou um impacto muito forte. Mais ou menos nessa linha também, porque a maior parte do tempo como repórter, trabalhei como repórter de cidade, ou seja, investigando, trabalhando no cotidiano, essas coisas assim. E também teve uma matéria que foi assim, lá no início, tinha uma questão sobre o aborto, que era o seguinte, era um aborto legal. Naquela época, ainda era um tabu falar sobre aborto, né? Estava no começo e tal de uma legislação, já era possível realizar aborto legal, mas o aborto só podia ser feito em caso de risco, além do caso de estupro, que eu nem lembro se já era, se valia, ou quando representava um risco para a mãe, um risco de vida que aquele parto ou aquela gestação tivesse. Mas aconteceu uma coisa que a legislação não previa, que era o seguinte: quando uma criança é gerada em um determinado período da gestação que a mãe não tem uma certa nutrição, aquele feto não forma o cérebro. Tipo assim, você tem que ser uma pessoa que não tem uma nutrição mínima para não formar o cérebro do seu feto, do seu filho que está sendo gerado ali naquele momento da gestação. Por uma coincidência ou não sei, aconteceu num período na Santa Casa de Misericórdia em Belém, que era referência de maternidade, a maternidade lá referência, a doutora Neila Darras, que era chefe da maternidade da Santa Casa naquela época, que foi a doutora que fez o parto da minha segunda filha, ela trouxe uma questão para o jornal, que era o seguinte: haviam 5 mulheres ao mesmo tempo, todas elas se chamavam Maria, Maria da Conceição, Maria de Nazaré, Maria do Carmo, eram 5 Marias e todas elas na mesma situação. Todas elas estavam grávidas e todas elas estavam grávidas de crianças anencéfalas. Eram crianças que estavam sendo geradas na barriga delas, elas iam nascer, mas elas iam nascer sem cérebro. E elas iam nascer e iam viver algumas horas e iam morrer. Então, assim, a gestação daquelas crianças, naquele caso, era um negócio muito, muito doloroso para elas, muito, sabe? E aí a doutora Neila não podia fazer aborto, ela solicitou para a justiça que fosse feito o aborto e o juiz negou. Então, assim, porque pela legislação não previa mesmo aquilo, mas era uma coisa que não previa, mas era uma coisa meio absurda. Então eu fui fazer essa matéria. E eu entrevistei essas 5 mulheres, sabe? E foi um negócio terrível, assim. Além de ter sido um aprendizado, porque também eu era jovem e, tipo assim, eu cheguei com uma delas, falei por telefone: por que a senhora acha de ter que gerar seu filho e tal, saber que ele não vai sobreviver? Quer dizer, primeiro, a minha falta de sensibilidade de fazer essa pergunta na lata de uma pessoa que está nessa situação, entendeu? E, ao mesmo tempo, de lidar com isso. Então, aquilo lá foi bem difícil, foi uma situação bem difícil. Agora, para não ficar muito pesado, vou lembrar, assim, na área da artística, eu entrevistei várias pessoas, entrevistei o Sabotagem, que é um artista referência no rap brasileiro, e assim, poucas pessoas tiveram contato com o Sabotagem. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Sabotagem. Eu entrevistei um artista também que na época era uma referência para mim, um dos poucos ídolos que eu posso dizer assim, que é o Vitor Ramil. E eu me tornei, assim, durante um tempo próximo do Vitor, trocava telefonema, fiz uma entrevista com ele da minha casa, conversando mais de 1 hora com ele no telefone, aprendi um monte de coisa com ele, sabe? Então, assim, acho que essas aí foram coisas que me marcaram. Mas, com certeza, toda a experiência no jornalismo, a vivência do jornalismo tem situações bem marcantes, assim, tá? E hoje você não atua mais na área do jornalismo? Não, hoje eu estou aqui fazendo podcast, hoje eu estou em assessoria de governo, trabalhando como freelancer, produzindo uma série de coisas. Eu tenho um amigo repórter que na época ele disse assim: durante um tempo, parece que você, durante muito tempo fazendo reportagens desse tipo, desse negocinho, parece que você tem 100 anos.
que é tanta coisa que você vive, que você experiencia com outras pessoas, porque a maioria das pessoas do seu cotidiano, elas não têm essas vivências que um repórter tem. Entendeu? Você está num lugar, um rio contaminado, um prédio que caiu, uma mulher que vai parir um filho anencefalo, sabe? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa pesada. Então, assim, imagina você viver uma vida toda cobrindo isso e tal. Eu acho que foi muito legal, mas eu não queria mais, não. Chega um momento que você... A gente tem que ser forte, né? Porque queira ou não queira, a gente absorve muitas coisas, né? Sim. Chegar em casa, ter que tomar aquele banho, vem aquela lembrança no ambiente, né? Então, a gente tem que ter um psicológico muito forte, né? Para muitas das coisas, muitos casos, que você, como você falou, presenciou muitos casos mesmo, né? E para chegar até aqui, então tem que ser uma pessoa muito forte, também muita experiência, né? Eu creio que você adquiriu muita experiência, muito conhecimento, né? Para você estar onde você está hoje, até mesmo ajudando o próximo, né? Esse projeto ao qual você está à frente. Uhum. É verdade. É um pouco doloroso mesmo. Mas eu soube que tu também faz entrevistas com as pessoas aí, num podcast parecido. Já entrevistou muita gente? Olha, no podcast não, eu entrevisto geralmente público aleatório. O que é um público aleatório? Público aleatório, pessoas que têm uma história, né? É. E uma história interessante, impactante. Mas há quanto tempo tem todo podcast? Olha, meu podcast ainda não está no ar, né? Ah, tá. Ainda não Tá está planejando isso. ainda está no Legal. projeto, mas eu já estou Por isso que você está aqui também adquirindo esse conhecimento, né? Legal. E essa experiência que está sendo massa. Bacana. Ela falou de projetos, eu quero saber com você onde que entra o Outros Motivos. Outros nativos. Tá, vamos lá. Pergunta difícil, gosto das difíceis, assim mesmo, né? Outros nativos, assim, é uma síntese dessa trajetória toda. Minha trajetória na música, minha trajetória na comunicação e como pesquisador também, que teve uma época que eu fui fazer mestrado, fui fazer pesquisa em comunicação. Então, eu sempre trabalhei com música, fosse tocando ou fosse nessa perspectiva de pesquisa, de projetos, porque eu acho que hoje, depois da terapia, depois de tudo que eu fiz, eu fico mais assim, foi um trauma, sabe? Foi um trauma minha mãe dizer para mim que eu não podia viver de música. Então, eu acho que eu vivi uma parte da minha vida tentando resolver esse problema. Como é que as pessoas não podem viver de música, né? Então, eu fiz meu mestrado baseado nisso, um mestrado que chama A Cena Fantasma, uma experiência da música massiva na Amazônia. Então, assim, A Cena Fantasma é uma referência a um autor que fala de fantasmaticidade e também o fato de muitos artistas serem invisibilizados, né? De não serem vistos, de não estarem na mídia, de não terem a divulgação deles. Então, assim, chegou em 2019, eu já estava um tempo desempregado ali, e por isso que eu fui pro mestrado também, né? Tentar me qualificar mais, para tentar me posicionar melhor no mercado. E aí tive esse contato, fui fazer terapia e quando eu saí do mestrado, aí eu já estava com a cabeça assim desse tamanho, né? Com tanta coisa, né? De pesquisa e tal, não sei o quê. E aí eu falei, vou voltar para a música agora. Meu terapeuta disse, não precisa sair da música não. Vai uma hora você vai falar, conciliar as coisas aí. E apareceu uma oportunidade, que é um edital da prefeitura, chamado Projetos Culturais de Relevância Social. E aí eu trouxe todo esse conhecimento do mestrado, a experiência como músico, como comunicador, repórter, etc. E me juntei com a Thaís Nanhade, que era minha namorada na época, e falei, vamos concorrer aqui nesse edital, vamos fazer um festival. E aí ela me apresentou toda essa cena efervescente da Sacramento, de artistas que estão fazendo aparelhagem, tem banda de igreja, tem estúdio, tem um monte de coisa. Eu falei, isso aqui tem muita coisa, então a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar com esses artistas. E a gente criou o Festival dos Nativos em 2019, aprovou um edital, realizamos um projeto maravilhoso, as pessoas ficaram muito impressionadas com isso. E aí a gente teve a garantia de que a gente ia dar continuidade nele. Infelizmente teve uma pandemia no meio do caminho, mas a gente está aí até hoje. Essa ideia de que não dá para sobreviver da música, ela existe até hoje. Eu ouvi de várias pessoas. Mas, assim, com tudo que você passou, a trajetória e tudo, você acredita que ainda é assim, no mesmo cenário? Não dá para viver da música?
Olha, eu acho que o importante é a gente entender que a gente não precisa viver da música. A gente só precisa viver. O que você vai fazer da sua vida independe de quem diz do que você precisa fazer ou não, entendeu? Tem muitas maneiras da gente viver com dignidade, viver bem. Você não precisa viver da música, você não precisa viver do jornalismo. Deus te deu a graça de estar vivo. Então, assim, ele também te deu a inteligência, uma série de coisas que vão fazer você encontrar, claro, com a ajuda, né? Porque não é o ser humano é um ser coletivo, social. Então, assim, a gente vai encontrar essa solução juntos, entendeu? Eu tenho uma música que fala sobre isso, sobre o pensamento, sabe? Se você ficar muito preso numa ideia, aquilo vira uma prisão. Então, assim, o importante é isso, é a gente abrir a nossa mente para uma perspectiva. A gente falando de mercado, eu acho que hoje é mais difícil do que naquela época, viver de música, entendeu? Mas, assim, é por isso que a solução não pode vir daí. Existe uma coisa, estudando muitas coisas, como a neurociência, depois eu descobri que eu era TDAH, não sei o quê, e todo problema que se apresentava a mim, eu tinha essa coisa de tentar buscar uma solução, entendeu? Então eu descobri um negócio chamado neuroplasticidade, que assim, é você, basicamente, de uma perspectiva menos científica, menos nessa linha da neurociência, é você tentar enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. E eu percebia, depois de um tempo levando porrada, tentando falar coisas para as pessoas achando meio esquisito, porque eu estava falando aquilo, porque eu estava propondo aquilo, e era meio esquisito. Na verdade, eu percebi com o tempo que, na verdade, aquela minha esquisitice era a minha capacidade de ver as coisas de uma outra perspectiva. E com o tempo eu entendi que isso não era um problema. Era um problema para as pessoas que queriam viver de uma maneira só, de uma só perspectiva. E hoje eu vejo que isso não é um problema. É o contrário, isso é uma capacidade, uma habilidade que eu tenho, que eu desenvolvi de alguma forma, que é, na verdade, a mesma graça que Deus me deu, entendeu? Entendi. Sobre perspectivas, né? Eu acredito muito em que a gente tem que ter esperança sempre, né? Lutar por aquilo que a gente quer. Mas, assim, sua perspectiva, quais são as suas perspectivas daqui para frente? Olha, De futuro? eu acho que a gente vai derrubar o Spotify, que é um negócio muito ruim para música, e a gente vai criar um novo modelo de consumo, de fruição e de negócio para música. E acho que essa é a minha perspectiva. Certo. O que te levou a construir esse projeto, a trabalhar com esse projeto, essas ações, né? Que todos nós sabemos que quando a gente decidimos a fazer essas oficinas, trabalhar com um projeto voluntário, é um grande sacrifício, né? Que muitas das vezes a gente não tem recurso, né? E muitas das vezes a gente tira até mesmo do nosso bolso, né? Porque nós sabemos que quando a gente faz serviço voluntário, muitos não têm a mesma fé, muitos não têm o mesmo desejo, muitos não têm o mesmo amor que a gente tem de ajudar o próximo, né? O que te levou a... Olha, Paty, é assim, é o mesmo princípio da resposta anterior da Ébora. É assim, tu tem que tentar ver as coisas de outra perspectiva. Porque se você... um dos recursos que eu busquei para tentar entender e superar todas essas coisas foi, sem dúvida nenhuma, a terapia, a psicologia. E assim, eu aprendi uma coisa. É claro que não dá para só pensar na psicologia. Eu questionava muito meu terapeuta e dizia assim, não, mas isso aí não é psicologia, isso é social, sabe? Não é uma coisa que eu vou resolver com a psicologia. Aí ele me disse assim, a psicologia não vai resolver realmente o mundo, ela só vai resolver a tua cabeça. Quem vai resolver a tua vida é tu. Mas assim, a contribuição que a psicologia pode te dar é ajeitar a tua cabeça para tu enfrentar tudo isso. Então, assim, um exercício muito comum nessa perspectiva terapêutica é o seguinte, a gente tem um lugar da vítima e a gente já tem um lugar do aprendiz. Se você se colocar como vítima, você vai ser vítima a vida toda, entendeu? Agora, tenta mudar a tua perspectiva e entender tudo que você sofre, tudo que você vê como essa perspectiva de tal,
como um aprendizado, entendeu? Como algo que você vai aprender para superar todas essas dificuldades que você tem. E uma hora você vai conseguir, porque você vai acumular, assim como eu acumulei ao longo da minha trajetória, muito conhecimento, muitas habilidades que vão te dar, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de você sair da condição que você acha que hoje pode estar te oprimindo, pode estar fazendo você sofrer. Com a dificuldade que eu tive agora para falar, né? Para começar o podcast, super nervosa, ainda estou suando frio. Tá ótimo esse papo, mas a gente está chegando no fim da nossa gravação. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Fiquem à vontade para fazer o fecho do programa. Ficamos com mais um episódio do nosso podcast. Notícia Pai d'Égua, do projeto Outros Nativos. Incubadora de Cidadania. Incubadora de Cidadania. E aqui também eu deixo minha gratidão, né, por essa honra, esse privilégio de estar batendo esse tete-a-tete. Uhum. E uma boa tarde a todos. E obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, um pai ótimo. Show de